A mendiga negra surpreende o milionário ao se revelar juíza, após confusão na corte. Naquela manhã de terça-feira, a cidade parecia viva, pulsante, mas também devastada pela divisão entre ricos e pobres. No coração dela estava Lucas, um barbeiro milionário, conhecido por suas tesouras afiadas e os cortes mais estilosos da região. Seus salões eram frequentados por figuras influentes, mas para ele, a rua era apenas um eco distante, uma realidade que não pertencia ao seu mundo dourado, até que um episódio chocante despedaçasse essa bolha. O tribunal estava cheio. A expectação já era palpável quando a mendiga, conhecida como Clara, entrou. Seu cabelo desgrenhado, roupas esfarrapadas e olhar cansado tornavam-na quase invisível para a maioria. Mas hoje, uma tensão no ar fazia isso mudar. Durante a audiência, enquanto se ouvia o barulho dos murmúrios da multidão, Clara foi agredida brutalmente por um advogado arrogante, um magnata que não só desprezava sua existência, mas a via como sua vida continuaria imaculada, como sempre. Contudo, à medida que o incidente se desenrolava, ele se distraiu com um movimento desesperado da mulher. A primeira coisa que o atingiu foi o brilho nos olhos dela, uma força inabalável sob toda aquela miséria. Quando o júri finalmente se reuniu, Lucas notou uma mudança. Um advogado disse que Clara era mais do que aparentava. Ela não tinha apenas uma história, tinha luta, dignidade e, para surpresa de todos, era uma juíza respeitada que decidira enfrentar seu passado. A incredulidade tomou conta do tribunal. Como isso era possível? O medo e a raiva tornaram-se irmãos numa batalha interna na mente de Lucas. Enquanto as palavras ecoavam, um homem misterioso entrou na sala, observando tudo com um olhar enigmático. Seu rosto parecia familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Um nó se formou na garganta de Lucas, e a tensão de um segredo obscuro emergiu. Aquela história não era apenas sobre Clara, mas sobre ele também. A atmosfera começou a fissurar, as pessoas sussurrando, trocando olhares. O avô de Clara surgiu, em meio ao tumulto, proferindo uma afirmação enigmática sobre uma antiga maldição que pairava sobre a cidade. Isso fez o ar ficar pesado. O que ele queria dizer? A história já não era só sobre um julgamento. Era uma tempestade de segredos prestes a explodir. A mente de Lucas girava. As consequências desse caso poderiam desmantelar não apenas sua carreira, mas a própria cidade que conhecia. À medida que o julgamento começava, Clara enfrentava seus demônios internos, entre a busca por justiça e a sedução da vingança. Estava claro, o que estava em jogo não era só o futuro dela, mas o dele também. A cada virada do dia, cada personagem se via forçado a refletir sobre suas verdadeiras motivações. E enquanto a verdade se aproximava, a linha entre certo e errado se tornava. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O julgamento começou, e a tensão no ar era palpável como um fio prestes a se romper. Clara se levantou, enfrentando um mar de olhares. Havia um poder inegável na sua postura. O avô dela ainda ecoava em sua mente. Sua afirmação sobre a maldição parecia reverberar em cada canto do tribunal. Lucas sentia seu coração acelerado, uma mistura de curiosidade e angústia. Mas enquanto Clara começava a falar,
O som de uma porta se abrindo abruptamente cortou o ar, chamando a atenção de todos. Uma mulher, com um vestido vermelho vibrante, adentrou pela sala. Seu olhar era feroz e seu rosto parecia uma mistura de determinação e dor. Era Vanessa, uma antiga colega de Lucas, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. O murmúrio na sala aumentou. O que ela está fazendo aqui? Pensou Lucas, seu estômago se revirando. Vanessa, com a voz trêmula, anunciou que tinha informações cruciais sobre o passado de Clara. A sala silenciou, e todos os olhos se voltaram para ela. Clara não é apenas uma juíza, começou Vanessa. Cada palavra era um golpe que ressoava em Lucas. Ela é filha de um dos mais poderosos magnatas que este país já conheceu. A mesma pessoa que arruinou a minha vida e me fez desaparecer. O impacto de suas palavras atingiu como um raio. O quê? Não importa! Lucas mal podia acreditar. Ele olhou para Clara e o brilho nos olhos dela se apagou, substituído por uma sombra de pavor. O ambiente estava tenso e a atmosfera parecia elétrica. A lembrança da antiga amizade entre ele e Vanessa surgiu em sua mente. Lembranças de risos, mas também de traições. Ele não sabia se confiava nela, mas naquele momento era impossível ignorar o peso das revelações. Isso não é verdade. Eu sou apenas uma mendiga. Clara gritou, mas a dúvida se espalhou pela sala como um incêndio. As pessoas começaram a sussurrar, cada murmúrio adicionando combustível à confusão. Lucas sentiu um nó na garganta, entre a indiferença que sempre conhecera e a nova realidade que se desenrolava diante dele. A tensão aumentou quando Vanessa, com os olhos ardendo, puxou uma foto amarelada do bolso. A imagem mostrava Clara, ainda criança, ao lado de um homem de gravata, seu pai. Ele está por trás de tudo isso, a destruição, a dor, e agora Clara quer se vingar? A sala estava empolvorosa, e Lucas mal conseguia respirar. Ele nunca soube a verdadeira história, os segredos familiares que Clara carregava. Os rostos ao redor estavam em choque. Clara olhou para Lucas, buscando apoio, mas viu que ele também estava perdido. A confiança que ela havia tentado construir esmorecia em meio ao escândalo. E então, o juiz, nervoso com a turbulência, gritou para silenciar a sala, mas a confusão era grande demais. O avô de Clara começou a se erguer novamente, seus olhos arregalados, como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais profundo. A maldição não diz respeito apenas ao passado de Clara, mas ao destino de todos nós. Sempre esteve entrelaçado nas tramas de nossas vidas. O que ele queria dizer? O coração de Lucas disparou novamente, e por um instante, o tempo parecia ter parado. A cidade, a divisão, a vingança, tudo começava a se entrelaçar em uma teia sinistra. Havia mais segredos e mentiras do que eles podiam imaginar. Enquanto a sala se agitou, o olhar de Clara se tornava cada vez mais intenso, revelando uma força que Lucas nunca havia percebido antes. A luta dela era mais profunda do que qualquer um sabia. E se de fato, tudo o que Lucas pensava estar seguro na sua vida de milionário estivesse prestes a desmoronar? A sala estava em chamas. Uma verdade, uma mentira, um futuro incerto e um passado oculto dançando na mesma linha tênue. O que viriam a descobrir sobre cada um de si mesmo? Lucas sentiu que estava no centro de um turbilhão. E o que estava prestes a acontecer certamente mudaria tudo. A sala estava em chamas. O murmúrio crescente
se transformou em um alvoroço agitado. Clara, com os olhos fixos em Vanessa, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não. Isso não pode ser verdade. A frase escapuliu de seus lábios como um sussurro angustiado. Lucas, paralisado, reparou nas expressões de choque e descrença ao seu redor. A sala de tribunal virou um verdadeiro campo de batalha de emoções. Mas logo, no meio da confusão, o avô de Clara, com um semblante de desespero, começou a se levantar lentamente, como se tivesse algo a mais a revelar. A tensão era palpável. Um silêncio pesado pairava sobre eles, esperando pela próxima explosão. "Precisamos ser rápidos", ele exclamou, a voz trêmula enquanto o juiz tentava restaurar a ordem. "A maldição, ela não é o que vocês pensam." O olhar intenso do velho parecia atravessar o departamento do tribunal, como se quisesse acordar cada alma ali presente. "Ele não pode ser o pai dela", Lucas quase gritou para si mesmo, lutando com suas próprias memórias em um frenesi. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo ecoou pela sala, seguido por um grito agudo. Os olhos de todos se voltaram para a entrada do tribunal. Uma figura emergiu, vestida de preto, com um capuz que obscurecia o rosto. O silêncio se instalou novamente. A incerteza era densa no ar. O homem, ou quem quer que fosse, caminhava lentamente em direção a Clara. Lucas sentiu um tremor na espinha. "Você não deveria estar aqui", disse a figura com uma voz profunda, quase como uma sombra que se arrasta. A atmosfera pesou ainda mais. "A verdade que você procura é mais sombria ainda." O juiz, em um impulso, determinou que a segurança fosse chamada, mas ninguém se movia. Todos estavam gritando em seus próprios pensamentos. "É você!" Clara gaguejou, reconhecendo a voz que a atormentava em seus pesadelos. A figura se desvaneceu então sob a luz do tribunal. E antes que alguém pudesse reagir, ela lançou um objeto, um pequeno envelope, que deslizou até os pés de Clara. O carteiro estava ali. Clara se agachou, os dedos tremendo ao tocar o envelope. O que seria? Uma revelação? O eco de seu passado. O jurado mais próximo se inclinou para ver o que a mulher estava prestes a abrir. Clara hesitou, as mãos suadas segurando o que parecia ser o link que a conectava a tudo. Ouvia-se o batimento acelerado de seu coração como um tambor na quietude tensa. Finalmente, num impulso, ela rasgou o envelope. As folhas escorregaram e a leitura fria arrancou um gemido de seus lábios. "Você é herdeira da fortuna que destruiu vidas", gritou, apavorada. O tribunal foi engolido por um caos de murmúrios e gritos de incredulidade. Lucas ficou paralisado. Os segredos estavam se entrelaçando como serpentes num labirinto. Os relacionamentos estavam prestes a se despedaçar. O passado fervia sob a superfície, trazendo à tona verdades que poderiam arrastar todos para um abismo. "Quem eu sou?" Clara questionou, a angústia em sua voz quebrando como vidro. Vanessa observava, seu olhar fixo na cena, um misto de reverência e medo, enquanto Lucas se perguntava o que significava tudo aquilo. O avô de Clara, com o olhar penetrante, soltou uma frase que fez o ar ficar gelado. "A maldição não é sobre o que você herdou, mas sobre o que já foi perdido para sempre." Nesse momento, a sala se tornou um mosaico de vozes e gritos. Uma verdade moldava o futuro ali. Mas o que mais eles não sabiam? Clara e Lucas olharam um para o outro, um novo entendimento nas expressões deles, ambos imersos em um turbilhão de incertezas. A cena se aproximava de um clímax explosivo. O que aconteceria a seguir?
As consequências estavam prestes a ser devastadoras. A única certeza era que nada seria como antes. E quando a poeira assentasse, quem realmente sairia vitorioso daquela batalha de segredos? A sala estava em chamas. O murmúrio crescente se transformou em um alvoroço agitado. Clara, com os olhos fixos em Vanessa, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. A frase escapuliu de seus lábios como um sussurro angustiado. Lucas estava paralisado, seu olhar alternando entre Clara e Vanessa. O que estava acontecendo? A sala de tribunal se tornara um verdadeiro campo de batalha de emoções. E então, num movimento brusco, o avô de Clara levantou-se, seu semblante de desespero chamando a atenção de todos. "Precisamos ser rápidos", ele exclamou com voz trêmula, tentando restaurar a ordem. "A maldição, ela não é o que vocês pensam." A intensidade em seu olhar fez com que até os mais céticos se calassem. A curiosidade agora substituindo a incredulidade. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele nunca tinha visto aquele homem tão agitado. Maledicência não se trata apenas da fortuna que sozinha carrega. É sobre tudo que foi enterrado. O olhar do velho buscava algo na multidão, como se esperasse que alguém ali conhecesse a verdade que ele não ousava falar. Mas antes que ele pudesse continuar, uma figura emergiu nas sombras da sala. Uma mulher, de pé, com uma presença imponente. Era Leia, a mãe de Clara, mas não era apenas uma mãe preocupada. Era a juíza federal cuja decisão tinha mudado o rumo de muitas vidas. Uma mulher forte e admirada, mas que havia abandonado todos por motivos desconhecidos. "Parou tudo aqui e agora!" ela gritou, a voz ecoando, cortando o ar. O choque se espalhou. O tribunal, antes vibrante de emoção, caiu em um silêncio mortal. "Você!" Clara gaguejou, a expressão entre a confusão e a desilusão. "Por que você está aqui?" "Não podemos mais esconder a verdade", disse Leia, avançando com determinação. "Eu sou a razão das maldições que você ouviu. E sim, Clara, você é herdeira, mas não da maneira que pensa." Desesperada, Clara olhou para Lucas, buscando um apoio que parecia distante, enquanto a revelação iminente deixava todos sem fôlego. "Você tem que entender. O que ocorreu com minha família não foi só um acidente. Foi um plano. Aquela fortuna que você simplesmente rejeita, Clara, ela é a chave. E não só isso." A interrupção abrupta de Leia foi seguida por um grito do fundo da sala. Num homem de expressão conturbada que se levantou. "Você está mentindo. É tudo uma farsa. E eu sei a verdade." A tensão aumentou ainda mais. Lucas não conseguia acompanhar o turbilhão de informações. Ver aquele homem, um antigo conhecido da família, trouxe a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. "Como você pode sequer estar aqui?" perguntou a mulher, com os olhos ardendo em raiva e desespero. "Fui eu quem protegi Clara de tudo que você causou." E nesse momento, um barulho ensurdecedor. A porta do tribunal se abriu violentamente e um grupo de policiais invadiu a sala. "Comando de polícia! Todos no chão!" gritaram, e a confusão se espalhou como fogo em palha. As pessoas se apressaram para se agachar, o tribunal se transformando em um caos. Clara, atordoada, observou enquanto Lucas tentava se aproximar dela, mas a multidão tumultuada o impediu. Com bandejas de papéis voando, Leia prosseguiu gritando contra os oficiais, mas eles a ignoraram. Em meio ao grito e ao tumulto, Clara percebeu que um dos policiais segurava uma mala escura, com um símbolo que revelou segredos que nunca deveriam ter visto a luz do dia. "Essa pista pode desvendar tudo",
gritou o policial. Todos pararam, presos de novo em um silêncio tenso, enquanto curiosidade e medo misturavam-se na sala. Clara sentiu o coração acelerar. O que estaria dentro daquela mala? Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida nunca mais seria a mesma. Os olhares se concentraram em Clara, e enquanto o tumulto se dissipava, todos aguardavam a resposta. O que mais ela poderia descobrir sobre seu passado? O que a verdade a levaria a enfrentar? E o que isso significaria para Lucas? O tribunal estava prestes a desmoronar novamente, mas foi claramente uma nova e dramática reviravolta. O que estava para ser revelado poderia acabar com tudo ou mudar suas vidas para sempre. A espera pela verdade tornara-se insuportável, e o que a próxima cena reservava era uma incerteza que consumia todos. A sala estava em chamas. O murmúrio crescente se transformou em um alvoroço agitado. Clara, com os olhos fixos em Vanessa, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. A frase escapuliu de seus lábios como um sussurro angustiado. Lucas estava paralisado, seu olhar alternando entre Clara e Vanessa. O que estava acontecendo? A sala de tribunal se tornara um verdadeiro campo de batalha de emoções. O avô de Clara levantou-se, seu semblante de desespero chamando a atenção de todos. Algo na voz do velho fez com que o ar na sala estivesse carregado de tensão. Clara ficou em choque, os olhos arregalados, enquanto Lucas sentia seu coração disparar. O que mais poderia a velha guarda revelar? A tensão era palpável e cada um dos presentes segurava a respiração, esperando pela próxima revelação. Sem dúvida, e antes que alguém pudesse interromper o velho, um barulho estrondoso cortou o ar. O ar-condicionado do tribunal falhou, as luzes piscavam e o eletricista, sem aviso, destravou a porta dos fundos, que se abriu com uma explosão de barulho. O que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Uma figura encapuzada apareceu na entrada. Em meio ao caos, a sala congelou. A silhueta conhecida trouxe um choque coletivo. Era a mãe de Lucas. Eu deveria ter feito isso antes. Ela gritou, a voz ecoando, enquanto todos a olhavam sem conseguir acreditar. Clara, confusa e atordoada, franziu a testa, buscando respostas em meio ao alvoroço. Mãe, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, o desespero em sua voz. Ela puxou o envelope do bolso e o lançou na direção do juiz. Eu tenho provas. A verdade nunca deve ficar oculta, disse com um olhar determinado. Essa maldição de que todos falam precisa ser revelada, não apenas sobre os herdeiros, mas da verdadeira origem de tudo isso. O juiz, sem saber como reagir, pegou o envelope e começou a folhear os documentos. Clara olhou para Lucas, medo e confusão em seus olhos. O que você está fazendo, mãe? Lucas questionou, sentindo seu estômago revirar. Ele não conseguia acreditar que sua mãe estava ali, intercedendo naquele tribunal fervilhante. Eu não tinha escolha. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ela disparou, e o silêncio caiu como um manto pesado. Ele não era só um magnata na área da moda. Ele tinha conexões perigosas. Tudo o que você ama e tudo o que você acha que sabe está prestes a mudar. A tensão aumentou ainda mais. Os rostos ao redor pareciam se contorcer de incredulidade. O avô de Clara, enquanto outros estouravam em murmúrios de choque, franziu a testa e, com um olhar firme e sombrio, afirmou: é verdade. A história que você conhece nunca foi completa. É tempo de cada um saber suas raízes. Raízes? O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz tremendo. A sala pulsava com a expectativa
e o medo, enquanto as peças começavam a se mover em direções que ninguém poderia prever. Seu pai era mais do que um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo que roubou vidas, Clara, disse a mãe de Lucas enquanto as lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Ele foi responsável por algo que uniu nossos destinos. O juiz finalmente leu uma passagem importante do documento, e a surpresa se espalhou como fogo. Vocês todos aqui são parte de uma teia de mentiras que vem se desenrolando há gerações. O destino de cada um de vocês está interligado, mais do que qualquer um poderia imaginar. Os sussurros se transformaram em gritos. Clara olhou para Lucas, os olhos grandes de espanto, enquanto a verdade subia como uma maré, ameaçando engolir todos. O passado estava se formando novamente, pronto para ser confrontado. Ponto. Se eles pensavam que a batalha era apenas entre ricos e pobres, o que estava prestes a ser revelado deixaria todos perplexos. A sala estava no auge do caos, mas Clara sentiu que algo dentro dela havia mudado, uma nova força começando a brotar. No entanto, quando todos olharam na direção da janela, uma explosão ressoou do lado de fora, quebrando o vidro e fazendo os corpos se agacharem. O pânico tomou conta enquanto os gritos se intensificavam, deixando um eco de terror. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Lucas, balançando a cabeça em descrença. O que se seguiu ninguém poderia prever. O que aquela explosão significava e quem estava por trás dela? E enquanto a fumaça começava a se espalhar, a sala de tribunal se tornava um campo de batalha de verdades e mentiras, revelações e segredos. A única certeza era que com cada segundo que passava, tudo estava prestes a mudar. Clara e Lucas se encararam, o medo misturado com a determinação. O que mais estariam dispostos a perder? O ar pesado de fumaça misturava-se com o cheiro do pânico. Clara, ainda atordoada, não conseguia entender como tudo tinha mudado tão rapidamente. A explosão a fez sentir que o chão não estava mais sob seus pés. O caos tomou conta, mas uma voz ecoou alta e clara. Era Leia, a mãe de Clara, que finalmente soltou uma verdade devastadora, como uma bomba pronta para explodir. Clara, ouça! Ela gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. A fortuna que você herdou não é o que parece. É uma maldição disfarçada. Tudo isso que você está prestes a descobrir sobre sua família é mais sombrio do que a gente imaginava. Os murmúrios na sala de tribunal tornaram-se um rugido, e Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele ainda estava tentando processar as palavras de sua mãe. Mas antes que alguém pudesse perguntar, o homem de preto, que parecia um espectro, saiu das sombras novamente. Você não pode escapar da verdade, Clara, a figura disse, sua voz profunda como um trovão. O que está prestes a ser revelado mudará tudo. Todos na sala estavam presos entre a crença e a incredulidade. Lucas percebeu que a figura já tinha algo em mãos. Um papel. Ele avançou, o coração na garganta. O que é isso? Ele gritou, a raiva e o medo se misturando em seu tom. É o passado de Clara. Aqui está a verdadeira herança dela. Ele berrou, enquanto jogava o papel no ar. Flutuou lentamente, até pousar aos pés de Clara. Ela se agachou tremendo. O que teria nesse papel? Não podia ser bom. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, uma explosão ainda maior ecoou fora do tribunal, derrubando as portas. A multidão gritou, e o pânico tomou conta novamente. Clara viu uma fumaça espessa entrar pela sala. "Para a saída!" Alguém gritou, e todos começaram a se mover.
Mas Clara não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no papel. Ponto. Algo lhe dizia que aquilo poderia ser a resposta, a chave para entender quem realmente era. Com um impulso, ela se abaixou e pegou o papel, suas mãos tremendo. "Calma, Clara!" Lucas gritou, tentando alcançar a mulher, mas o corredor estava congestionado. Os cortes e empurrões faziam seu coração disparar. Clara olhou rapidamente para o papel. Era um testamento. Aqui estava, não apenas a herança, mas segredos que envolviam seu pai, sua mãe. E de repente, uma linha saltou aos seus olhos. "Você não é apenas filha de um magnata, Clara", dizia a linha. "Você é filha de um traidor, de um homem que vendeu almas por poder e fortuna. A maldição não é dos outros, é sua." O mundo em volta dela girou. A sala estava quase deserta agora, mas Lucas ainda lutava contra o fluxo da multidão. Quando finalmente conseguiu alcançar Clara, ele a encontrou paralisada, os olhos arregalados em terror. "O que aconteceu?" perguntou ele desesperado. Eu posso ser a razão de tanta destruição", Clara murmurou, a voz tremendo. O que isso significava? Todas as suas dúvidas vieram à tona. Ele queria confortá-la, mas estava tão confuso quanto ela. Enquanto tentavam se entender, um estrondo fez a terra tremer sob seus pés. As luzes se apagaram e, por um instante, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a cena mudou completamente. Uma sombra se projetou na porta do tribunal. Era o homem de preto, agora revelando seu rosto. Era o pai de Lucas. "Você não deveria estar aqui", Lucas gritou, a realidade desmoronando ao seu redor. O que isso significava? O que mais estava escondido nessa trama de segredos? E quando a noite caía, a temperatura no tribunal despencou. O pânico se transformou em terror, enquanto Clara olhava ao redor, sentindo a pressão nas costas. O que mais ela e Lucas poderiam descobrir? Enquanto a sombra de seu pai pairava sobre eles, o destino estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. A única certeza era que a verdade, mais aterradora que qualquer mentira, estava apenas começando a se desvelar. O tribunal estava em chamas. O ar pesado de fumaça misturava-se com o cheiro do pânico. Clara, ainda atordoada, não conseguia entender como tudo tinha mudado tão rapidamente. A explosão a fez sentir que o chão não estava mais sob seus pés. O caos tomou conta, mas uma voz ecoou alta e clara. Era Leia, a mãe de Clara, que finalmente soltou uma verdade devastadora, como uma bomba pronta para explodir. "Clara, ouça", com lágrimas escorrendo pelo rosto. "A fortuna que você herdou não é o que parece. É uma maldição disfarçada. Tudo isso que você está prestes a descobrir sobre a sua família é mais sombrio do que a gente imaginava." Os murmúrios na sala de tribunal tornaram-se um rugido e Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele ainda estava tentando processar as palavras de sua mãe. Mas antes que alguém pudesse perguntar, o homem de preto, que parecia um espectro, saiu das sombras novamente. "Você não pode escapar da verdade, Clara", a figura disse, sua voz profunda como um trovão. "O que está prestes a ser revelado mudará tudo." Todos na sala estavam presos entre a crença e a incredulidade. Lucas percebeu que a figura já tinha algo em mãos. Um papel. Ele avançou, o coração na garganta. "O que é isso?" ele gritou, a raiva e o medo se misturando em seu tom. "É o passado de Clara. Aqui está a verdadeira herança dela." Ele berrou, enquanto jogava o papel no ar.
Ele flutuou lentamente até pousar aos pés de Clara. Ela se agachou, tremendo. O que teria nesse papel? Não podia ser bom. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, uma explosão ainda maior ecoou fora do tribunal, derrubando as portas. A multidão gritou e o pânico se espalhou novamente. Clara viu uma fumaça espessa entrar pela sala. "Para a saída!" alguém gritou, e todos começaram a se mover. Mas Clara não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no papel. Algo lhe dizia que aquilo poderia ser a resposta, a chave para entender quem realmente era. Com um impulso, ela se abaixou e pegou o papel, suas mãos tremendo. "Calma, Clara!" Lucas gritou, tentando alcançar a mulher, mas o corredor estava congestionado. Os cortes e empurrões faziam seu coração disparar. Clara olhou rapidamente para o papel. Era um testamento. Aqui estava não apenas a herança, mas segredos que envolviam seu pai, sua mãe, e de repente, uma linha saltou aos seus olhos. "Você não é apenas filha de um magnata, Clara", dizia a linha. "Você é filha de um traidor, de um homem que vendeu almas por poder e fortuna. A maldição não é dos outros, é sua." O mundo em volta dela girou. A sala estava quase deserta agora, mas Lucas ainda lutava contra o fluxo da multidão. Quando finalmente conseguiu alcançar Clara, ele a encontrou paralisada, os olhos arregalados em terror. "O que aconteceu?" perguntou ele desesperado. Eu posso ser a razão de tanta destruição", Clara murmurou, a voz tremendo. O que isso significava? Todas as suas dúvidas vieram à tona. Ele queria confortá-la, mas estava tão confuso quanto ela. Enquanto tentavam se entender, um estrondo fez a terra tremer sob seus pés. As luzes se apagaram, e por um instante, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a cena mudou completamente. Uma sombra se projetou na porta do tribunal. Era o homem de preto, agora revelando seu rosto. Era o pai de Lucas. Uma onda de desencontro e confusão passou pelo tribunal, como um golpe de vento frio. "Você não deveria estar aqui", Lucas gritou, a realidade desmoronando ao seu redor. Os olhares se inverteram da vulnerabilidade de Clara para a raiva crescente de Lucas. O que isso significava? O que mais estava escondido nessa trama de segredos? Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem de preto apontou para Clara, o olhar fixo, penetrante. "Você não faz ideia do peso que carrega. O que está prestes a ser revelado não só dirá quem você realmente é, mas também trará consequências obrigatórias." Arrepios percorreram a coluna de Clara. O peso das palavras dele a fez querer recuar. Ela não era apenas uma mendiga ou uma juíza, mas agora tudo parecia uma construção alicerçada em mentiras. O ar ficou pesado à medida que ele se aproximava, seus olhos escavando os segredos. "Tive um filho", ele disse, a voz grave. "Um filho que você nunca conheceu, e é isso que conecta nossas famílias. Tudo o que você fez até agora é parte de um plano maior, um ciclo que não termina. Você tem que decidir quem você se tornará." Lucas, perplexo, olhou de um para o outro. O que mais, Clara? Não sabia. A única certeza é que algo sombrio estava prestes a acontecer. O tribunal, antes uma arena de confrontos, agora se tornara um palco para revelar a verdade que ninguém queria ouvir. Clara e Lucas se encararam em meio ao caos, o ar carregado de tensão. A sala estava completamente em alvoroço, mas tudo parecia distante, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O que mais estava prestes a vir à tona?
Uma nova camada de segredos os separava. E o tempo estava se esgotando. Tudo poderia mudar em um instante. E eles sabiam disso. O tribunal estava em chamas. O homem de preto, agora revelando seu rosto, era o pai de Lucas. O choque percorreu a sala como um raio, eletrizando todos os presentes. Clara olhou para Lucas, a confusão dominando seus sentidos. O que isso significava para eles? O que mais era escondido nas sombras? Você, Lucas sussurrou, a incredulidade fazendo sua voz falhar. Por que está aqui? A tensão na sala se intensificava. Clara sentiu uma onda de desespero. Pelo amor de Deus! Explique-se! Gritou, a mão tremendo ao segurar o papel que ainda estava em suas mãos. Calma, meu filho, o homem de preto disse, sua voz ecoando com um misto de autoridade e pesar. Eu não vim para causar mais caos, mas para revelar verdades inacabadas. Clara, você não é apenas a filha de um magnata. Sua verdadeira linhagem carrega um peso que pode determinar o futuro de todos nós. Enquanto ele falava, as paredes do tribunal parecia que estavam vibrando. Os murmúrios na multidão transformaram-se em um rugido de confusão. O avô de Clara, que estava ali, soltou um gemido baixo, o rosto pálido como papel. Por favor, você não deveria ter vindo. Ele exclamou, um frio na voz. O homem de preto ignorou e continuou. A maldição não é só sobre o poder e riqueza. Está ligado a um segredo que se estende por gerações. E você, Clara, é a chave. Lucas se virou para Clara, incrédulo. O que ele quer dizer? O coração batia forte em seu peito, a realidade se desdobrando à sua frente, cada palavra como um soco no estômago. Clara olhou para o papel na sua mão. As palavras parecendo dançar diante de seus olhos. Não sei, mas se é verdade, isso significa que meu passado não é o que eu pensei. E agora estou presa em algo muito maior. É por isso que não posso deixar você sozinha, disse o homem de preto, seu olhar fixo em Clara. A atmosfera estava carregada. E uma voz ecoou no fundo, como um chamado distante. Exato, você precisa escolher um lado. Um poder está prestes a despertar. Lucia, a juíza, franziu o senho, a expressão confundida. Escolher um lado? Sobre o que você está falando? A voz dela estava mais forte agora, despedaçando a confusão com uma urgência clara. Clara, se você não tomar cuidado, tudo o que você ama poderá ser destruído. O homem de preto enfatizou, a urgência dele se misturando ao pânico da sala. Chega, gritou Lucas, o medo agora ocupando cada canto de seu ser. O que você está escondendo de nós? Ele avançou em direção ao homem, quase exigindo uma resposta. A sala ficou em silêncio. Um silêncio de expectativa, cada olho fixo neles. E de repente, um ruído ensurdecedor cortou o ar. As portas do tribunal se abriram com um estrondo, e várias figuras encapuzadas invadiram a sala. Algumas pessoas gritaram, outras correram. Clara sentiu o coração afundar. O que era aquilo? Pandemônio. Logo, uma névoa pesada tomou conta do tribunal. O serviço de proteção de testemunhas, um dos intrusos gritou, fazendo com que todos se virassem. E de dentro dessa névoa, uma voz imponente ecoou. Clara, você não só é uma herdeira, mas também um alvo. Eles vieram para te pegar. Lucas e Clara trocaram olhares apavorados. O que mais eles não sabiam sobre si mesmos? No centro desse caos crescente, o homem de preto começou a desaparecer lentamente na fumaça. Lembre-se, a escolha é só sua, Clara. Suas palavras eram a última coisa a ser ouvida antes que ele desaparecesse completamente. O tempo havia parado.
O tribunal estava agora em um estado de desordem total, e a única pergunta pairava no ar: quem realmente eram eles? Clara nunca se sentiu tão perdida e, ao mesmo tempo, tão determinada. A luta não era apenas sobre um julgamento, mas sobre suas próprias vidas. Um confronto de destinos interligados. O que mais estava por vir? E a escolha de Clara? Qual seria seu peso? O tribunal estava em chamas. O homem de preto, agora revelando seu rosto, era o pai de Lucas. O choque percorreu a sala como um raio, eletrizando todos os presentes. Clara olhou para Lucas, a confusão dominando seus sentidos. O que isso significava para eles? O que mais era escondido nas sombras? Você, Lucas sussurrou, a incredulidade fazendo sua voz falhar. Por que está aqui? A tensão na sala se intensificava. Clara sentiu uma onda de desespero. Pelo amor de Deus, explique-se, gritou, a mão tremendo ao segurar o papel que ainda estava em suas mãos. Calma, meu filho, o homem de preto disse, sua voz ecoando com um misto de autoridade e pesar. Eu não vim para causar mais caos, mas para revelar verdades inacabadas. Clara, você não é apenas a filha de um magnata. Sua verdadeira linhagem carrega um peso que pode determinar o futuro de todos nós. Enquanto ele falava, as paredes do tribunal pareciam vibrar. Os murmúrios na multidão transformaram-se em um rugido de confusão. O avô de Clara soltou um gemido baixo, o rosto pálido como papel. Por favor, você não deveria ter vindo. Ele exclamou, um frio na voz. O homem de preto ignorou-o e continuou. A maldição não é só sobre o poder e riqueza. Está ligado a um segredo que se estende por gerações. E você, Clara, é a chave. Lucas se virou para Clara, incrédulo. O que ele quer dizer? O coração batia forte em seu peito. A realidade se desdobrando à sua frente. Cada palavra como um soco no estômago. Clara olhou para o papel na sua mão, as palavras parecendo dançar diante de seus olhos. Não sei, mas se é verdade, isso significa que meu passado não é o que eu pensei. E agora estou presa em algo muito maior. É por isso que não posso deixar você sozinha, disse o homem de preto. Seu olhar fixo em Clara. A atmosfera estava carregada, e uma voz ecoou no fundo, como um chamado distante. Exato. Você precisa escolher um lado. Um poder está prestes a despertar. Leia, a juíza, franziu o senho, a expressão confusa. Escolher um lado? Sobre o que você está falando? A voz dela estava mais forte agora, despedaçando a confusão com uma urgência clara. Clara, se você não tomar cuidado, tudo que você ama poderá ser destruído. O homem de preto enfatizou, a urgência dele se misturando ao pânico da sala. Chega! Gritou Lucas, o medo agora ocupando cada canto de seu ser. O que você está escondendo de nós? Ele avançou em direção ao homem, quase exigindo uma resposta. A sala ficou em silêncio, um silêncio de expectativa. Cada olho fixo neles. E, de repente, um ruído ensurdecedor cortou o ar. As portas do tribunal se abriram com um estrondo e várias figuras encapuzadas invadiram a sala. Algumas pessoas gritaram, outras correram. Clara sentiu o coração afundar. O que era aquilo? Pandemônio. Logo uma névoa pesada tomou conta do tribunal. O serviço de proteção de testemunhas, um dos intrusos gritou, fazendo com que todos se virassem. E de dentro dessa névoa, uma voz imponente ecoou. Clara, você não só é uma herdeira, mas também um alvo. Eles vieram para te pegar.
Lucas e Clara trocaram olhares apavorados. O que mais eles não sabiam sobre si mesmos? No centro desse caos crescente, o homem de preto começou a desaparecer lentamente na fumaça. Lembre-se, a escolha é só sua, Clara. Suas palavras eram a última coisa a ser ouvida antes que ele desaparecesse completamente. O tempo havia parado. O tribunal estava agora em um estado de desordem total, e a única pergunta pairava no ar: quem realmente eram eles? Clara nunca se sentiu tão perdida, e ao mesmo tempo tão determinada. A luta não era apenas sobre um julgamento, mas sobre suas próprias vidas, um confronto de destinos interligados. Então, no meio do caos, uma figura familiar apareceu na porta. Era Vanessa. Eu sei a verdade, Clara, ela gritou, atravessando a sala, enquanto todos a observavam em silêncio. O desespero no olhar dela atraía a atenção, e a multidão recuou. Clara, você precisa ouvir, chamou ela, apontando para o homem de preto, agora desaparecendo entre os capuzes escuros. Eu não é quem você pensa que é. Esse é o seu pai. O que você herdou é muito mais do que você imagina. Clara estremeceu. O que você está dizendo? A incredulidade subia, mas a desesperada urgência no tom de Vanessa a fez hesitar. Ele estava por trás de tudo. Por muito tempo ele manipulou nossas vidas. E agora, Clara, está prestes a fazer a maior jogada. Ele quer que você escolha entre lealdade e liberdade. Os olhos de Clara brilharam, confusão e pavor misturando-se na mente dela. Mas antes que ela pudesse perguntar mais, a verdadeira reviravolta aconteceu. Você não pode fugir da verdade. O que está prestes a ser revelado mudará tudo, gritou Vanessa, a voz cortante como uma faca. No mesmo instante, a sala inteira começou a tremer. As paredes pareciam querer desmoronar. Ponto. Lucas agarrou o braço de Clara, forçando-a a olhar para ele. O que ela quer dizer? Mas as palavras dela se perderam em meio ao barulho crescente. E então, com um estrondo ensurdecedor, a luz do tribunal começou a piscar. No centro da sala, o chão se abriu, revelando um túnel escuro. Uma brisa fria e estranha se espalhou, como se o próprio medo estivesse vivo. Clara sentiu uma onda de pânico, enquanto todos olhavam para o abismo. Clara, você precisa decidir, gritou Lucas, mas a escolha não estava clara. O que seria aquele túnel? Para onde levaria? E o que mais ainda estava oculto em suas origens e na maldição que a cercava? Enquanto a escuridão começava a engolir a sala, a única certeza era que a verdade estava prestes a deixar de ser uma sombra cômoda. E com isso, mudanças que eles jamais poderiam imaginar estavam a poucos passos de distância. O que se escondia naquela escuridão? O que mais eles precisavam enfrentar? O tribunal estava em um completo caos. Clara, segurando o papel, sentiu o peso do mundo em suas mãos. As vozes se misturavam em gritos desesperados, e os rostos ao redor refletiam um pânico geral. Lucas, no entanto, permaneceu ao seu lado, o olhar firme. Você não está sozinha, sussurrou, com a voz tensa. O túnel à sua frente parecia chamar, um convite assustador para o desconhecido. Você precisa decidir agora, gritou o homem de preto, destacando-se na confusão. Cada palavra dele era como um golpe na cabeça de Clara. O abismo estava perto, e era hora de agir. Eliminar as sombras ou mergulhar mais fundo na escuridão. Sem pensar, Clara começou a andar em direção ao túnel. Eu não posso deixar isso assim. Cada passo era um desafio, como se a sala estivesse se fechando ao seu redor. As luzes piscavam freneticamente, revelando rostos aterrorizados que a observavam.
uns esperando por uma decisão, outros desejando que ela recuasse. Vanessa, ainda tentando atravessar a massa de pessoas, gritou: Clara, não confie nele! Ele quer que você se afunde nesse mundo de mentiras. O eco dela disparou na mente de Clara, e ela hesitou. As memórias de sua vida como mendiga e de suas lutas viraram um turbilhão. O que ela queria realmente? Clara! Lucas a puxou de volta, os olhos fixos nos dela. Se você se perder ali, não haverá volta. Estamos juntos nessa. Você e eu. Lembre-se disso. Ele ergueu a mão como um escudo. E por um instante, tudo ficou em silêncio. O passado e o futuro colidiram. Seja quem você quiser ser. Esta é sua chance de quebrar a maldição. Insistiu o pai de Lucas, agora um pouco mais próximo. A adrenalina percorria as veias de Clara. Ela se lembrava do que realmente importava. Sua luta por dignidade, pela verdade. E agora, talvez, por justiça. Então, com um grito que ecoou na sala, Clara se virou, enfrentando o homem de preto. Eu sou quem eu escolho ser, e isso não será definido pelas mentiras que você esconde. As palavras dela pareceram ressoar pela sala, libertando um poder até então adormecido dentro dela. O homem de preto recuou, um sorriso cruel distorcendo seus lábios. Ponto. Então, prepare-se para o que vem a seguir. Com um gesto abrupto, uma onda de energia parecia emanar dele e o tribunal tremeu mais uma vez. Mas Clara, fortalecida por suas escolhas e por Lucas ao seu lado, não hesitou. Vamos! Gritou, puxando para o túnel. Enquanto os dois corriam, uma luz brilhante emanou do interior do túnel, cheia de promessas de um novo começo. Por trás deles, o tumulto do tribunal começava a desvanecer. Clara olhou para trás uma última vez, vendo o caos se distanciar. Cada grito, cada olhar angustiado, cada palavra não dita, tudo começava a se dissipar na escuridão. E quando entraram no túnel, uma sensação de esperança impermeável tomou conta dela. Ali, eles poderiam deixar o passado para trás, colocar fim às sombras. Juntos, poderiam reescrever suas histórias. Mas antes que Clara pudesse pensar no que viria a seguir, o túnel começou a se contorcer. Luzes piscantes e sons estrondosos preenchiam o espaço, como se o próprio tempo estivesse sendo moldado de novo. A incerteza envolvia tudo, e a única certeza era de que uma nova jornada estava prestes a começar. E assim, entre as sombras de suas passadas, Clara e Lucas se preparavam para um futuro incerto, onde tudo poderia ser diferente. E você, amigo, não pode ficar de fora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder histórias incríveis que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal.